Boa noite. O grupo é composto pela Ana Cristina Salles de Amorim, Cristiane Valesca Morales de Souza, Paulo Henrique Miranda Bastos, Pedro Afonso, Valério da Silva e eu, Victoria Valentina Vital. O nosso tema é Diversidade e Igualdade, rompendo barreiras no mercado de trabalho para pessoa com deficiência. A inclusão de pessoa com deficiência no mercado de trabalho brasileiro é um tema que tem ganhado bastante relevância nas últimas décadas, à medida que a sociedade passa a reconhecer a importância de promover a diversidade e a acessibilidade em todos os âmbitos sociais. O trabalho trata-se de um estudo qualitativo exploratório do tipo revisão integrativa da literatura. Para que a inclusão seja efetiva, as ações devem ir para além do cumprimento de leis. A inclusão não se restringe somente no momento de contratação, mas envolve todo um compromisso de criar ambientes acessíveis e incentivar a promoção de uma cultura organizacional que valorize a diversidade e a igualdade. Boa noite, meu nome é Cristiane. Vou falar um pouquinho sobre a introdução do tema diversidade e igualdade, rompendo barreiras no mercado de trabalho. O projeto tem como objetivo analisar a situação de pessoas com deficiências, passar informações aos gestores de recursos humanos e nós utilizamos outras metodologias de pesquisas bibliográficas aprofundadas em artigos da área. Conforme o artigo 2º da Lei 13.146/2015, pessoas com deficiências PCD são aquelas com limitações duradouras em suas capacidades físicas, mentais, sensoriais e intelectuais, que ao interagir com obstáculos sociais ou ambientais, podem restringir suas participações igualitárias e plenas na sociedade. Em comparação com outras pessoas PCDs, enfrentam uma série de desafios para se inserir no mercado de trabalho no Brasil. Uma vez que dados de 2022 mostram que apenas 29,2% de pessoas com deficiência têm acesso ao mercado de trabalho, contrastando com a realidade das pessoas sem deficiência, na qual 66,4% têm emprego. Segundo a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, Lei número 13.146, também conhecida como Estatuto de Pessoas com Deficiências, todas as pessoas com deficiência têm direito ao trabalho em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, garantindo assim sua participação ativa na sociedade. Essa legislação busca promover, em condições de igualdade, exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. A Lei 13.146 impacta o mercado do trabalho através de medidas que visam garantir que o cidadão possa ingressar ou continuar no seu emprego. Além disso, garante uma atuação de livre escolha com as mesmas chances e sem qualquer tipo de discriminação. Minha conclusão, até aqui que eu cheguei, que o objetivo geral da pesquisa é descrever, com base na literatura científica, as principais dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência no mercado de trabalho brasileiro, com ênfase nas barreiras relacionadas à adaptação profissional e acessibilidade física, visando identificar estratégias para promover a inclusão e igualdade de oportunidades. Boa noite, eu sou Ana Cristina, vou compartilhar com vocês as conclusões da nossa pesquisa e como chegamos às ideias a partir da fundamentação teórica. O ponto de partida da nossa análise foi a Lei Brasileira de Inclusão 2015,
que assegura o direito ao trabalhador para todas as pessoas com deficiência, garantindo igualdade nas condições de acesso e permanência no mercado de trabalho. Ao estudar essa lei, percebi que, apesar da legislação ser avançada, as pessoas com deficiência ainda enfrentam muitos obstáculos, como a falta de acessibilidade e a dificuldade de qualificação profissional, o que impede uma verdadeira inclusão no ambiente de trabalho. O estudo da teoria também foi essencial a partir dos autores como Romeu Kazumi Sasaki, compreende que a inclusão social vai muito além do simples garantir os direitos legais. Ela envolve um processo de adaptação da sociedade para aceitar e acolher as diferenças. Além disso, a frase de Paulo Freire sobre aprender as diferenças me fez entender que a inclusão verdadeira precisa ser vista como uma troca, onde a empresa também aprende a se adaptar à diversidade. Porém, ao analisar dados mais recentes sobre a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, encontrei informações alarmantes. Segundo o IBGE 2023, apenas 26,6% das pessoas com deficiência estão inseridas no mercado de trabalho formal, enquanto a maioria ainda está no setor informal, com salários muito abaixos e sem a estabilidade que o emprego formal oferece. Isso me levou a refletir sobre a falta de acessibilidade e a precarização da educação, que limitam as oportunidades de qualificação para pessoas com deficiência. Ao mesmo tempo, encontrei exemplos como iniciativa que tentam mudar essa realidade, como o projeto Construir, desenvolvido pelo Senai, que oferece a qualificação e inclusão de pessoas com deficiência nas empresas. Esse tipo de ação é um bom exemplo como qualificação e a capacitação profissional pode ajudar a superar as barreiras e garantir um ambiente mais inclusivo. A conclusão que eu tirei a partir de tudo isso é que, embora as leis e as políticas públicas sejam importantes, a verdadeira inclusão no mercado de trabalho depende de uma mudança nas empresas. Elas devem ir além da lei de cotas, criando um ambiente acessível, onde as habilidades e as pessoas com deficiência possam ser plenamente desenvolvidas e aproveitadas. Isso só não beneficia as pessoas com deficiência, mas torna as empresas mais inovadoras e diversas, o que é um ganho para todos. Obrigada. Olá, eu sou o Pedro Afonso e eu vou falar sobre a metodologia do nosso trabalho. A metodologia, o estudo foi realizado do tipo qualitativo exploratório, baseado em uma revisão integrativa. Então, a questão principal que guiou a nossa pesquisa foram: quais são as principais dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência no acesso ao mercado de trabalho brasileiro? E essa questão, ela foi estruturada pela uma estratégia, que é o PICO. P, que representa população, que são as pessoas com deficiência, I, fenômeno de interesse, que são as dificuldades no acesso ao mercado de trabalho, e CO, que é o contexto, que é o mercado de trabalho brasileiro. Então, os estudos eles ocorreram em novembro de 2024, nas bases do Google Acadêmico e no Cielo, utilizando aí a pesquisa, os descritores, pessoas com deficiência, mercado de trabalho no Brasil e inclusão. E foram identificados 786 artigos, mas apenas 14 foram selecionados para aplicarmos os critérios de inclusão. Então a gente excluiu também os repetidos, os que não respondiam à questão da pesquisa e tudo mais. Então todos os artigos eles foram selecionados, lidos integralmente, e agrupado para que ficasse fácil a gente fazer um agrupamento ali dos principais achados. Então, para análise dos dados, utilizamos a análise do conteúdo, que é uma técnica que envolve a pré-análise, que é a organização inicial dos materiais, a análise, que é a identificação de padrões e temas, e tratamento dos resultados e interpretação. Então, essa abordagem ela permitiu identificar temas recorrentes e lacunas na literatura, proporcionando uma visão mais clara da dificuldade enfrentada pelas pessoas com deficiência
no mercado de trabalho brasileiro. Boa noite. Para o nosso projeto foram utilizados em torno de 14 artigos, podendo chegar nos seguintes resultados. De acordo com Carvalho, em 2020, o número de pessoas com deficiência estava abaixo do esperado, ao analisar servidores públicos da administração indireta na região Nordeste. Já segundo Mantovani, ao comparar a situação empregatícia dos PCDs, foi percebido que a maioria tem vínculo CLT, ficam menos tempo no emprego, possuem salários inferiores e podem possuir até mesmo carga horária semanal maior que das outras pessoas. Sobre as questões de acessibilidade, foi feita uma entrevista em uma universidade baiana e que pontuaram a existência de barreiras arquitetônicas, de comunicação, inclusive problemas em relação a atitudes de pessoas perante o PCDs. Outro ponto é referente à inclusão em uma pesquisa feita em 2022. Em uma agência bancária foi observado que a estigmatização da pessoa com deficiência é outro fator que gera barreiras sociais e de ascensão profissional, já que muitas vezes o preconceito vem dos gestores de RH e colegas de trabalho. Podemos então concluir que, embora haja uma lei que os ampara, ainda existe uma segregação, uma diminuição de oportunidades e uma falta de acessibilidade, sendo assim um cenário visto no serviço público como também na rede privada. Cabendo então aos gestores de recursos humanos proporcionar um ambiente acolhedor, adaptável, que efetive o direito que as pessoas com deficiência têm de estarem como figuras ativas na sociedade e no mercado do trabalho. Tenham todos uma boa noite e obrigado.